Uou! Boa noite, Sete Lagoas, boa noite, região. Está entrando no ar o Bate-Papo, a sua revista semanal de entretenimento. Sempre um novo convidado, nova convidada, trazendo o que há de melhor para a nossa sociedade, para a nossa região. E um alô especial para você que nos acompanha aí do outro lado, para você que nos acompanha em uma das quase 150 cidades do interior de Minas, Belo Horizonte, capital, e ao redor do mundo através da internet. É sempre um prazer estar com você. Eu sou o Juninho Sironô, ao seu dispor, e a partir de agora o WhatsApp do Povão já está liberado no 99080921 para você mandar a sua pergunta, para você conversar com o nosso entrevistado. Afinal de contas, hoje nós temos visita ilustre. Nosso convidado de hoje, ele é especialista em ortodontia, além disso também é músico e é um expert na cozinha, apesar de nunca ter feito nenhum frango com quiabo, nada pra mim, eu acho que o forte dele é massa, mas ele veio trazer um assunto muito importante. Hoje ele veio falar sobre doenças bocais, doenças de boca, um projeto que hoje mais de 2.000 clínicas no Brasil estão abraçando, principalmente por causa do carnaval. Pouquíssima gente sabe, mas a boca é uma grande porta de entrada para doenças, inclusive doenças como HPV e também o câncer. Vamos apresentar o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, doutor Roger Gazinello, um prazer te receber. Muito obrigado, Juninho. Obrigado pela oportunidade de ter essa experiência, esse aprendizado aqui na rádio. É um prazer poder falar com seus ouvintes e boa noite a todos. Doutor Roger já é aí, não posso falar que é antigo não, mas já é conhecido, já vive aqui há muito tempo. Nada de novo, doutor. O senhor é baterista de uma das bandas mais antigas da cidade, a 921, também é músico. Primeira vez na rádio? Primeira vez que eu tenho esse prazer aqui e espero voltar outras vezes. Vai voltar sim, mas vamos começar a falar desse movimento. Esse movimento aí dessas clínicas, né? Qualidade em Saúde é o nome do grupo? Exato. É um grupo que se formou em São Paulo e com o objetivo principal de fazer uma gestão de saúde. Nesse ponto, eu até faço, em nome da odontologia, um pouco de meia-culpa, porque eu não sei em que ponto nesses últimos anos a gente se perdeu falando muito em produtos. Então é comum a gente ouvir falar em laminados de cerâmica, em alinhadores ultra estéticos, mas quando foi que o principal, que é a gestão de saúde, saiu do nosso foco? Então esse grupo que é sediado lá em São Paulo, ele veio chamando novamente esses profissionais para o que é mais importante, que é dar qualidade de saúde a toda a nossa comunidade. Eu achei interessante que é o grupo formado principalmente por clínicas. Exatamente. São mais de 2.000 clínicas. Sim, tanto no Brasil e também na América Latina. Como é que começou isso? Alguém teve uma ideia, gente, vamos organizar, vamos levar aí orientação, porque pelo que eu vi é muito uma parte educacional e preventiva. Exato, o foco principal é a prevenção. Tem uma frase que eu acho muito significativa nesse meio, que o que é mais importante para todos nós enquanto profissionais de saúde? É manter o paciente saudável por mais tempo, longe de doenças, ou prolongar a vida de um doente. Então, é óbvio que manter a saúde é algo que, na minha opinião, caiu em esquecimento nesses últimos anos. Por isso que a prevenção, os exames preventivos e as campanhas educacionais, elas precisam de ganhar nova força. Você é da Oral Center, né? Isso, Oral Center. O grupo Oral Center, já a gente vai falar um pouquinho sobre suas especialidades, mas a Oral Center que é representante oficial em Sete Lagoas. Exatamente. Desse grupo Qualidade em Saúde. Inclusive a Oral Center, por ser representante, tem uma parceria ainda aqui indireta com, não sei se é com a prefeitura, com os órgãos públicos, para divulgar essa questão da prevenção ortodológica agora na véspera do carnaval. É o que a gente busca, é o que nós estamos buscando. Por meio de canais como esse aqui que se abriram para a gente, levar ao máximo de pessoas todas as nossas campanhas e todas as campanhas do Grupo Qualidade Saúde. São várias as campanhas. Nós temos, por exemplo, a campanha gestante, que é o check-up
que vai prevenir parto prematuro, muitas vezes causados por doenças bucais, ou baixo peso em crianças. Isso tudo porque são só dentistas esse grupo? Exatamente. Não, tem médicos também, mas tem médicos que avalizam essas campanhas. Porque isso tudo que a gente está falando aqui não são ideias nossas, são ideias baseadas na literatura científica e disseminadas já no meio acadêmico, mas muitas vezes distante da população. Então, levar o primeiro passo para a gente impedir que algo de ruim aconteça é ter a informação, levar essa informação para o nosso público-alvo. Então eu entrei com a frase de efeito, mas ela é verdadeira. A boca é uma verdadeira porta de entrada para grandes problemas de saúde? Sim. Nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples e bastante, digamos, dramático, né? As doenças da gengiva, por exemplo, que no nosso meio é conhecido como doença periodontal, a Associação Americana de Cardiologia, ela já aponta esses problemas como uma das principais causas de infarto e de AVCs, porque as bactérias presentes na boca acabam contaminando a corrente sanguínea e podem eventualmente se alojar nos tecidos cardíacos. Olha, eu tenho certeza que você tem noção, mas eu estou te falando agora como um cidadão comum. A grande, imensa maioria das pessoas não tem noção não sabem. Dessas possibilidades, porque quando a gente fala em boca, as pessoas talvez pensam em boqueiro, uma herpes, né? Agora, pelo que você estava me explicando aqui, inclusive doenças que são, algumas até sexualmente transmissíveis. Perfeito. Através da boca, do beijo. O beijo, que é o tema da campanha deste mês. Nós temos como a campanha de carnaval levar até o público quais são a doença, nos artigos científicos são conhecidas como doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Esse é o nome técnico que dá para esse mal que vai acometer quanto maior for o comportamento de risco do indivíduo, né? Da menina, da adolescente. E cada vez mais, isso não é uma questão moral, né? É uma questão que eu estou falando, uma questão científica, que isso acaba cada vez mais se tornando comum, tanto a mononucleose infecciosa, que é causada pelo EBV, o Epstein-Barr vírus, como também o papiloma vírus, que é o HPV, que futuramente podem, nesses indivíduos, quando associados a outros fatores como o fumo, que é o tabagismo, o álcool, ou outras doenças bucais, podem sim virar a gerar um câncer. Você sabe o que acontece? Eu tenho certeza que acontece por causa da ignorância, do desconhecimento das pessoas comuns, e eu me incluo nessas pessoas. Nós não fazemos ideia de que muitas dessas coisas veio pela boca. Não. Então você pega um HPV, por exemplo, que a gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível, a pessoa às vezes pegou pela boca e acha que veio para outro lugar. Você acabou de me falar sobre a interferência de parto, de prematuridade de parto por incidentes pela boca. A pessoa jamais imagina que pode ter acontecido por um beijo mal dado, correto? Isso, não só essa doença, né? Infarto, você falou do infarto. Exato. O HPV, né, o papiloma vírus, a contaminação primária dele, é por meio do sexo oral. Então esse é a principal causa. No entanto, após essa contaminação primária, é muito comum o paciente se autocontaminar, porque ao tocar na parte genital dele e na boca, ele leva esse vírus para dentro da boca. E o HPV, ele é a doença sexualmente transmissível, segundo a OMS, mais comum no nosso meio. E isso está muito atrelado à falta de informação. Não é o objetivo da nossa campanha ditar comportamentos, até porque o carnaval é uma expressão cultural. Se você tirar o beijo do carnaval... Tá louco, não, tá doido. Ninguém vai mais na minha clínica. Mas é importante que as pessoas saibam,
pelo menos alguns cuidados que elas possam ter com si próprias e depois do carnaval também. Isso. Né? Nesse caso, qual que é a sequência, digamos assim, do raciocínio para a gente trazer saúde para essas pessoas? A primeira coisa é informação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então é o que a gente chama de profilaxia ou prevenção. Nós vamos fazer com que as pessoas tomem consciência da gravidade que pode se esconder atrás de beijos atrás de beijos, beijos consecutivos. Isso aumenta realmente a possibilidade da doença. E o segundo passo, que aí eu acho que talvez seja o principal objetivo da campanha, é levar esse paciente ao exame precoce, ao diagnóstico precoce dessas lesões, que são vários. Então nós temos aí, por exemplo, eu vou falar de uma maneira que o ouvinte entenda, né? As lesões que parecem verruga na boca, que parecem alterações de volume e até mesmo as alterações descamativas que aparecem diante de uma possível lesão maligna. Quando a gente fala lesão maligna, é um câncer que já tem uma gravidade maior. Agora, nós estamos falando do carnaval, falando do beijo, mas o beijo, gente, é só um meio de transmissão. Nós temos que nos concentrar também nas outras formas. As pessoas também podem ter vírus e não saberem que tem. Exato. O período de... Lembrando que o beijo não é só no carnaval, é na balada, é no serviço. Isso. Né? Você me fez lembrar uma coisa, um assunto importantíssimo aqui, é o período de latência, né? 90% da população mundial, ela apresenta já esse vírus. E a capacidade de transmissão do vírus, ela não é naquele momento em que o paciente está em quadro agudo, ou seja, está com a lesão na boca. Mesmo depois de tratada a lesão, esse paciente permanece com esse vírus no tecido. E, eventualmente, ele vai expor esse vírus mesmo sem ter os sintomas. Então é aí que vem uma contaminação. Mas você me disse que 90% da população tem esse vírus. Ou mais. Imagino até por questão de proteção. Existem bactérias que nos protegem de outros piores, correto? Não, nesse caso aí, a gente está falando de um vírus. É um vírus que tem uma contaminação inicialmente por via sexual, né? Mas então 90% dessas pessoas têm, então se elas por via sexual, somente pelo sexo oral, por beijo não? Não. Aí a contaminação, do caso, não da mononucleose, no caso do HPV, que gera, por exemplo, é um dos principais causadores do câncer de colo, né, de colo de útero. Então, as campanhas de vacinação também são muito importantes para a manutenção, digamos assim, eu estou usando um termo mais simples das pessoas entenderem, a manutenção desse vírus como não causador de patologias, principalmente na fase juvenil. Vamos esquecer aí os outros e vamos concentrar cada um. Já eu quero entrar nessa questão da gestação, quero entrar nos infartos e o que mais você quiser falar, sim, né? Mas qual é o cuidado ideal, não é o mínimo? Porque eu acho o cuidado mínimo que as pessoas acham que é só escovar dente, né? É no máximo colocar um Listerine que dizem que nem faz tanto efeito. Não, realmente não. Né? Mas qual é o cuidado ideal para que nós possamos nos proteger dessas bactérias, desses vírus? Então vamos lá, vamos criar aqui nesse momento digamos uma cartilha. Primeira coisa, tomar conhecimento do fato. O conhecimento do fato eu não estou falando isso aqui, eu falo para os meus pacientes também. A primeira maneira de você tratar qualquer patologia é conhecer. Então, descobrir, né? Você está falando que 90% tem. Imagino que existem outras bactérias, outros fungos que a pessoa tem e não sabe que tem. Não, por exemplo, a doença periodontal mesmo é uma bactéria. É uma bactéria que deveria estar sob controle na cavidade oral. E, eventualmente, ela perde esse controle. O que fazer, então? Aqui a gente já acabou de conhecer a doença. Qual é o segundo passo? Diagnóstico precoce. Só chamar a atenção do pessoal. Doutor, você pode me dizer que você tem muito conhecimento, estudioso. Muitas pessoas morrem
pela boca, sem saber que morreu? Sem saber. Sem saber. E na hora que você começa a identificar isso para as pessoas, aí, como a gente trata de núcleos familiares, aí alguém na família fala assim: ah, isso aconteceu com meu marido. Ah, isso aconteceu com meu pai. E eu achava que tinha acontecido só com ele. É o que a gente ouve das pessoas. Aí quando você coloca muitas pessoas numa sala, ou seja, você aumenta a amostragem, se você perguntar quantas pessoas na sua família já teve um problema de saúde, quando eu falo saúde para que as pessoas entendam, a boca também é problema de saúde, mas saúde sistêmica, saúde do corpo. Várias pessoas levantam a mão. Várias pessoas se identificam com esse problema. Então, não é um problema. Na década de 70, Juninho, o que a odontologia era dente. Então, o profissional que tivesse um consultório odontológico, ele tinha esses pacientes para tratar dente. Na década de 80, nós tivemos o boom das especialidades. Então, isso veio na década de 80 até 2010, 2008. E agora o que nós temos? Nós temos o boom da prevenção, porque a doença cárie, a tendência dela, embora ela tenha uma prevalência, uma incidência alta, ela começar a decair nos próximos anos. Ninguém quase fala de cárie mais, né? Não fala de cárie. Ninguém fala de cárie mais. Eu não sei se a indústria abafou a indústria dos doces. Não é isso. Porque cárie era uma coisa, era um mal, mas toda criança tinha que tirar uma cárie. Acabou a cárie. A primeira coisa que aconteceu para finalizar com a cárie foi a introdução do flúor na água. Então esse foi o primeiro evento de saúde pública mundial que fez com que a cárie começasse a ter o seu declínio. Depois as campanhas educacionais, e daqui uns anos, quando essa cárie começar a desaparecer, a próxima coisa que vai desaparecer, estou falando historicamente, vai ser o implante. Porque as pessoas vão ter uma tendência a não perder os dentes, obviamente que elas não tiveram cárie. Agora nós temos uma via de mão dupla. Você está me falando que as políticas públicas de prevenção, né, como aconteceu com o iodo no sal, em um determinado momento, exato, com bócio, a evolução do ser humano fortificou nossos dentes ou o nosso sistema dentário. Isso. Por outro lado, a alimentação também piorou nossos dentes. Muito. Como é que está esse choque entre evolução? Porque os alimentos, hoje nós temos refrigerante, corante, os sintéticos, os industrializados, que eu imagino que seja um grande problema para os nossos dentes. É um grande problema para a nossa saúde. É uma guerra de braço, né? Mas nessa história, estou falando agora da odontologia. Eu não estou falando da questão de saúde sistêmica. Embora isso seja um erro meu. Odontologia e medicina hoje andam de mãos dadas. Conversa que você já falou no início aí. Não tem como separar. Que nós somos peixes que muitas vezes morremos pela boca, literalmente. Pela boca. E não nesse caso, por uma... porque aqui a boca, ela é a porta de entrada do nosso sistema digestivo. E essa contaminação, ela acontece lá na boca. Não precisa de entrar no sistema digestivo, embora a digestão comece pela boca. Se eu mostrar um exame de diagnóstico precoce, por exemplo, como que nós fazemos a nossa clínica, que é a câmara intraoral, você vai ver uma quantidade tamanha de vasos sanguíneos em contato com bactérias extremamente nefastas, que você vai entender melhor o quão próximo está essa contaminação da sua corrente sanguínea. O quão está próximo de algo acontecer. Não é alarmante. Porque se cortar alguma coisinha aqui, vai pro corpo inteiro. Não precisa de cortar. É microscópico. A contaminação ela é microscópica, ela se acontece por capilares. Gente, aí chegando no carnaval aí, cuidado para não ser o último beijo. Mas vamos aliviando para os ouvintes. Já tem gente que estava namorando agora, vai acabar o namoro agora. Não pode. Não. Continua beijando, gente. O problema é manter a educação em dia, manter os cuidados, tanto nas relações sexuais, utilizar os métodos de proteção que são já amplamente divulgados, tanto nos meios de comunicação públicos quanto nos privados. E entenda que realmente o fato de ser permissivo demais com o seu comportamento
Isso gera risco. A vida não deixa de cobrar um preço pelos exageros que a gente faz. Agora, falando de ortodontia, hoje existe um assunto que misturou muito, que é o tal do Botox. Muita gente, dentistas faz Botox hoje. E aí eu vou pegar um outro lado, porque como você é um especialista, professor inclusive, efeitos colaterais do Botox. Mínimos. Eu acho o que tem realmente, mas isso eu falei muito aqui sobre ciência, sobre embasamento em literatura. Agora eu vou falar uma opinião. Eu acho que qualquer técnica, ela não deve ser menosprezada o preparo do profissional. Primeira coisa, o profissional. O profissional. É o profissional. Vamos começar, tem que ser profissional. É o profissional. E saber também até onde vai os seus limites. Toda técnica tem limites. E a odontologia no Brasil, ela tem o melhor e o pior dos dois mundos. Não se engane, aqui você encontra a melhor, e eu vou ser criticado por isso, mas eu não vejo problema em críticas. Você encontra a melhor odontologia do mundo no Brasil e uma das piores também. Mas isso eu acho que no Brasil, não sei se é porque nós temos muitas agências regulamentadoras e pouca prática. Porque nós temos, por exemplo, no âmbito do direito, profissionais exemplares, mas nós temos péssimos profissionais também. Pois é. Nós tivemos, acho que na medicina, principalmente estética, agora parece que deu uma diminuída. Várias pessoas que morreram por aplicar produtos, principalmente no bumbum, produtos sem a menor qualificação de segurança, né? Infelizmente, o mercado, ele acaba por dominar muitas vezes a técnica. Então o mercado, ele acaba por engolir a técnica, e aí eu não estou falando do indivíduo, né? Aí a profissão, ou a odontologia, ou a medicina, ela acaba muitas vezes indo para caminhos que com aquele profissional não deveria ir. Mas aí a pessoa é culpa do consumidor, né? Que vai pelo preço. Você acabou de falar, o mercado, às vezes, ele domina a técnica. Nós estamos falando de mercado, é que a pessoa vai, por mais que corra risco, se ela tem condição de pagar aquele valor e ter acesso, ela acaba permitindo que essas... Eu vou acabar voltando agora para odontologia. Você consegue fazer uma boa odontologia de ponta, e isso custa, mas você consegue também fazer uma boa odontologia fundamental, que custa pouco para o profissional e para o Estado. O problema é querer inverter essas posições. Por exemplo, fazer uma odontologia de ponta ou a baixo custo, fazer uma odontologia de performance, de alta performance, em escala, isso gera problema. E já gerou. Nós temos exemplos de algumas clínicas que faliram justamente por isso, por querer trazer para um preço menor procedimentos de ponta. São coisas conflitantes e acabam realmente gerando problemas. Aí nós voltamos aí no projeto de vocês, um projeto de qualidade de saúde. Porque talvez a melhor forma, então, de vocês fazerem isso, que de forma filantrópica, vocês precisam, porque o custo médico é um custo caro, não é? O custo odontológico é um custo caríssimo, caro, né? É um meio, inclusive no exterior, o pessoal acha que é o Brasil, no exterior é ainda mais. Muito mais Conheço caro. Dentistas que saíram daqui para trabalhar de forma não ilegal, mas sem certificação, porque o custo lá é altíssimo. E eu conheço pessoas, inclusive da nossa clínica, que vêm do exterior para tratar aqui, porque a técnica que o dentista brasileiro, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque às vezes a gente não tem acesso tanto à tecnologia. Mas o dentista brasileiro lá fora, ele dá show. Ele é referência. Então as pessoas vêm para cá, pagam a passagem, fazem o turismo de saúde e voltam para o exterior com belíssimos trabalhos. Voltando no nosso começo da conversa, como é o nome do projeto? Qualidade e saúde, né? Talvez seja a melhor forma de vocês conseguirem fazer o que vocês querem sem quebrarem, né? A melhor forma da gente conseguir o que a gente quer é investir em prevenção. Aí o ouvinte deve estar se perguntando: poxa, mas prevenção
prevenção é uma coisa barata. Entenda uma coisa, ela é barata, mas ela também é barata para a clínica. Então, a gente consegue fazer, por meio dos exames de checagem, intervenções precoces que fazem com que o paciente se mantenha em estado de saúde. Todo paciente... Qual que é o projeto? Qual que é o padrão ouro do projeto Qualidade de Saúde? É colocar todos os meus pacientes dentro de uma sigla, né, de um tratamento que chama PPA, que se chama Programa de Prevenção Anual. Com isso, todo aquele paciente em que eu atingir o estado de saúde, eu preciso de manter o estado de saúde dele. Por quanto tempo? Para o resto da vida. Se eu não fizer isso, se ele voltar para mim novamente doente, que é o que acontecia na década de 70, as pessoas iam, tratavam, passavam um tempo, você ia no dentista, voltavam para retratar. Você perdia o seu trabalho ele o tratamento. Ele o tratamento, ele perdia a grana dele. É um erro conceitual que não existe mais. Nós estamos... Essa que é a nossa meta. É trazer esse paciente para o consultório para prevenção. Ou então, fazer o que a gente chama. A gente divide os pacientes em 2 grandes blocos. O bloco do paciente de necessidade, que é esse o bloco do paciente da década de 70. O bloco do paciente que está entrando agora para odontologia, e o bloco do paciente de desejo, que é o padrão ouro. O que é esse paciente de desejo? É o paciente que não precisa mais de tratamento, ele está dentro de um programa de controle de saúde, e aí ele vai virar para o dentista e falar assim, eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu quero. É aí que entram as toxinas botulínicas, as harmonizações faciais, os laminados de cerâmica, também conhecidos como as lentes de contato, porque isso precisa de ter um ambiente saudável. Quando eu falo que o mercado engole, às vezes, o profissional, é que ele pula essa fase de adequação de meio, de adequação de paciente. Que é só vender, né? E que já chega já lá na... nem precisa e... Ou não pode. Ele não pode. Existe um protocolo, estava até recentemente conversando com um colega, que existe um protocolo que todos nós sabemos. Tem que começar por aqui e tem que terminar aqui. Você não pode adiantar. A pessoa já quer no final. Já quer no final. Ela já quer ir lá e, doutor, eu quero colocar o laminado, quero fazer o clareamento. Meu amigo, você não pode. Você está com... A sua gengiva está doente. A sua boca está doente, mas eu quero. Então, às vezes, o profissional ceda. Ele não pode ceder. O profissional é o expert. Quando o consumidor ele vai ao médico, nesse ponto a gente tem que aprender com a medicina, ele ouve o médico como autoridade. Eu preciso desses exames. E ponto final. Ele tem que trazer esses exames para o médico para ele dar continuidade. O mesmo deveria, e é esse o projeto do grupo. Eu preciso de exames, eu preciso de seguir um protocolo, e você tem que, abre aspas, me obedecer, porque se você chegou até a mim para que eu exerça a minha autoridade do conhecimento que eu tenho, você tem que entender que o que eu estou fazendo é o melhor. Eu não posso fazer seu clareamento agora. Eu queria saber um pouco sobre... É muito pouco falado, eu tenho certeza que quem precisa sabe como funciona, mas é muito pouco falado sobre a odontologia pública. Como funciona a odontologia pública? É SUS, essas pessoas que não têm condição de pagar um dentista, como elas recorrem ao tratamento dentário? Existe essa assistência do Estado para isso? Talvez eu seja não seja a pessoa ideal para falar isso, porque eu nunca trabalhei na rede pública. Mas existe essa rede? Existe. Existe, por exemplo, o que é muito bacana no universo público? A prevenção. A prevenção em escala, que é o padrão ouro, né? A prevenção em escala, ela acontece por conta do Estado. Agora, o tratamento de ponta, ele é difícil de conseguir pelo Estado. Eu conheço, por exemplo, o que eu trabalho? Eu trabalho a Oral Center, que é o Centro de Odontologia Integrada, que é a nossa clínica, porque a Oral Center é um número muito comum, é um nome comum. Então, a gente já teve até problemas de nome, entramos em contato com o INPE, que é o Instituto Nacional de Produção Industrial. Ele que regula esses nomes. O nome Oral Center ele pode ser usado por todas as clínicas que quiserem. Mas o nosso, que é o Oral Center, Centro de Odontologia Integrado, ele é nosso. Então,
o que nós temos... Me perdi no que eu estava falando. Você está falando do sistema público? Do sistema público, perdão. Então, o sistema público, ele tem essa capacidade de gerir os programas que são de prevenção. Antigamente, porque a gente vai indo e voltando. Na minha geração, eu estudei escola pública. Também. Então, no auge, eu peguei aquela época do flúor. Pegava os meninos bem novos. Isso. Então tinha, não sei se ainda tem, ou se foi na minha geração, ou se já erradicou o problema. Mas a gente tinha programas constantes a gente ia pra escola e não era? E aquilo funcionava realmente? Não, o flúor, quando eu me referi ao flúor, é o flúor na água. É água fluoretada. Não, eles faziam um negócio na boca. Fazia fluoretação. Aquilo, né? Ali não tanto quanto o flúor na água. Eu tô me lembrando da prevenção. Não sei se ainda tem programas. Tem programas assim. Programas super eficientes. É porque eu nunca ouvi falar um dentista do SUS. Não sei se tem. Tem sim. Porque eu imagino que para o cara ir num dentista do SUS, a princípio ele vai pro médico, o médico manda ele para um dentista. O que faz o paciente ir, né, eventualmente para o serviço de SUS? É que ele tem um serviço 24 horas nos hospitais. Então, é um paciente que normalmente é um paciente de necessidade. Os pacientes que estão no estojinho, digamos, do desejo, ele não vai encontrar o tratamento no SUS. Por exemplo, eu tenho lá na clínica a equipe que vai desde odontopediatria até internação em bloco cirúrgico para cirurgias ortognáticas. São cirurgias pesadas mesmo, para alterações de crescimento que aconteceram e o paciente já é adulto. As ortognáticas, eu tenho pacientes que operaram pelo SUS. E são tratamentos que custam 30 mil, 40 mil reais, 10 mil reais. Então, recentemente, eu atendi um paciente que foi atendido pelo SUS. Só que como funciona? As localidades espalhadas em nossos diversos municípios, eles têm um número de pacientes que eles conseguem atender. Atingiu essa cota, é uma outra localidade que vai ser atendida. Mas sim, nós temos atendimentos pelo SUS. É porque é um assunto que a gente pouco se ouve. E aí eu acho que talvez por essa falta de conhecimento, muitas pessoas estão sem dentes, pessoas que não têm condição não fazem esses tratamentos, e eu não sei como ter acesso, nem sabia se de fato tinha esses dentistas pelo SUS. Sim, vou até procurar saber e vou soltar isso aí pro pessoal. Mas talvez, eu acredito que um profissional aqui, cabe aqui uma humilde sugestão, alguém que esteja dentro de uma faculdade, que trabalhe com serviço de epidemiologia, com a parte de SUS, essa pessoa vai ser mais indicada do que eu para falar desse tema. Eu quero que você fale, eu vou tocar em dois assuntos que você trouxe de novo aqui para mim. Relação de saúde bucal com doenças como infarto, derrame, qual é a relação? São várias as relações. Nunca tinha ouvido falar. São várias as relações. Vamos começar por um dado da Organização Mundial da Saúde. Antes da pandemia, 33% da população mundial sofria de problemas causados pela ansiedade no sistema. O nome é complicado, gente. Chama sistema estomatognático, que é o sistema que rege os dentes, a musculatura e essa articulação que a gente tem próxima do ouvido. Aí que tá o bruxismo, né? Aí que tá o bruxismo. E o bruxismo é uma coisa, uma alteração que está relacionada a diversos problemas. Então, já tem vários artigos que mostram que a origem do bruxismo não é dentária. A origem do bruxismo, ela está muitas vezes na ansiedade que a gente carrega ao longo do dia. Eu costumo falar que a nossa sociedade, eu, você, as crianças que estão nos ouvindo, os adultos, a gente está pagando o preço hoje pelo modo de vida que a gente escolheu ter. O bruxismo já é a pontinha do iceberg, né? Ali já está atrelada a distúrbios de sono, alterações de sono, alterações de humor, e tudo isso vem a se expressar como? Em dentes desgastados em crianças, em dentes desgastados e perdas severas de osso no adulto, que quando você vai lá, de repente, você lembra do protocolo, por onde que nós vamos começar? Aí chega num determinado profissional e ele fala assim, vamos restaurar essas lesões que foram causadas. Mas onde que está a causa? Qual que é o protocolo? Você está tratando aí a consequência da doença.
Aí, antes de tratar a consequência de qualquer doença, você tem que eliminar o fator causal, senão o paciente vai adoecer de novo. Então, esses protocolos têm que ser seguidos pelo que a gente chama de equipe interdisciplinar, que são as equipes que nós temos vários profissionais, cada um em uma área, atuando nesse mesmo paciente para identificar a causa. Uma vez identificada a causa, eliminar a causa e aí sim tratar as suas consequências. E essa relação da boca com infarto? Essa é a mais grave e a mais comum. Embora não seja a minha área, é de comum acordo entre nós do grupo Qualidade e Saúde e que, como eu já te expliquei, eu vou bater isso várias vezes nessa tecla, que a prevenção é o padrão ouro da odontologia do século XXI. É tão somente a prevenção. E pacientes que têm a gengiva que sangram, essa gengiva que sangra frequentemente com a presença de tártaro, que tem hábitos de higiene que não incluem o fio dental, uma boa escovação que deve demorar em torno de 8 minutos, uma boa escovação diária, e que não fazem o controle, o programa de prevenção anual, esses pacientes, eles podem ter um evento que se chama, que eu vou descrever da seguinte forma: eu vou chamar de micróbio, todos os micro-organismos, as bactérias que estão na cavidade bucal causados por esses problemas, eles migram para a corrente sanguínea e lá começam a circular de uma forma assintomática, ou seja, sem que o paciente sinta alguma coisa. É diferente da septicemia, que é aquela quantidade de bactérias que leva a pessoa a óbito. Essas bactérias vão circulando, e estão circulando ao longo da vida, porque o paciente está com a boca ruim ao longo da vida. E, eventualmente, elas alojam nos tecidos cardíacos. Nos músculos cardíacos. E aí o organismo fala assim, peraí, tem coisa ruim lá. Eu vou lá acabar com esses micro-organismos. Só que eles não sabem mais o que é bactéria, o que é tecido, e vão lá e destroem um pouquinho do tecido. E aí vem a endocardite bacteriana. Ou esse circuito dessas bactérias geram um bolinho dentro da corrente sanguínea, que vão lá e entopem uma veiazinha. Deixa eu te contar uma história. Eu já tive endocardite com 17 anos de idade, aí no carnaval, então... Puxa vida. Porque, aí eu descobri, você tá falando isso aqui, me voltei no tempo. Eu tive uma miocardite e eu aprendi, com 17 anos eu fiz um check-up e a minha função de ólica, acho que é isso, sistólica era equivalente a uma pessoa de 60 anos, eu com 17 anos, e aí fui passar por uma série de exames, porque provavelmente se não descobrisse eu ia ter que abandonar minha vida normal, e aí descobriu-se que eu tinha gripado muito no carnaval, não tratei, eu tinha 17 anos, e aí é exatamente o que você está falando. Os vírus, eles se apegam em músculos. Exato. E a gripe, o meu vírus da gripe tinha se apegado ao músculo cardíaco, coincidentemente eu tinha feito aquele exame, poderia ter tido infarto, sem saber. Você está falando isso aqui, eu sou a causa viva disso. Então, agora que você falou isso, fiz vários exames, uma das maiores especialistas de miocardite de Belo Horizonte, a doutora Maria da Consolação, e graças a Deus a minha era virótica. Uhum. Mas é exatamente o que você está falando. Bactérias e vírus, eles gostam de músculos. Eles... E o que é o mais comum, né? Eles estão com você o tempo todo. E a boca... Olha... Muita gente morre de infarto sem saber que veio da boca. Vocês ouviram aí do outro lado, gente. Vocês ouviram aí que não é só sedentarismo que mata, não. Não, a boca, ela realmente é um ambiente de muita... de uma flora bacteriana muito intensa. Porque, olha só, se você for olhar grosso modo, a boca ela é um ambiente propenso para fungo e bactéria. Úmido, quente, né? Quente, frito e úmido. E tem comida. Tem comida que não acaba mais. E quando eu falo comida, é comida que vem da sua boca, é descamação da célula que acontece, tudo. Não, gente, olha, se uma bactéria invade um capilar sanguíneo, imagina o que ela precisa para sobreviver. É muito pouco, não é? É fácil
para ela se manter. Por isso que a higienização é extremamente importante, porque toda hora você desorganiza o que antes se chamava placa bacteriana e hoje chama biofilme, é de tão fininho que é. A gente não enxerga, não é resto de comida na boca que eu estou falando. Eu não estou falando de pedaço de comida na boca, porque isso já é muito mais do que... Nós estamos conversando aqui, milhões e milhões de poeira, de coisas, fumaça... Né? Tá circulando. E chegou lá na boca, nós temos já uma flora bacteriana própria, extremamente nociva e muito agressiva. Muito agressiva que basta eu como cirurgião dentista, ficar 10 dias sem passar o fio dental, que no 7º dia, quando eu passar, ele vai sangrar. Vai sair sangue nele. E aquele sangue que saiu ali, aquilo que você vê como um fio com sangue, na realidade, é um rio caudaloso que está na sua boca para a bactéria entrar. Agora, quero que você me ensine agora, você falou com ela, nós falamos muito claro, muito nítido, a partir do momento que a gente desmembra isso, relação total com o infarto. Eu falo porque eu já tive, então, para você que não sabe, vírus maltratado, é a gripe, qualquer vírus que você tiver aí, a sua imunidade baixa e os vírus gostam de músculo. Pessoal mandando parabéns pelo programa. Pessoal mandando um abraço aí. Vinícius, em breve, vamos trazer você aqui, viu? Vamos falar a respeito. Queria que você falasse essa relação do parto prematuro. Pois é. Nunca ouvi falar. Pois é, então, tá vendo como a informação, né? Todos aqui temos inúmeras informações. Isso também é uma das campanhas do Grupo Qualidade Saúde, que traz a cada mês um tema para que nós para que chegue até a nossa comunidade por meio da Oral Center. E no caso, a deficiência de toda a higienização ou a presença de doenças na boca da gestante leva, aí mais uma vez não é opinião, já é literatura científica, pode levar ao parto prematuro ou a criança nascer abaixo do peso, com peso baixo. Essa campanha, ela está focada nos exames preventivos, no uso da câmera intraoral, que faz com que essa gestante, durante o período, ela tenha uma boa saúde bucal. Você está me dizendo que a gestante deve ir ao dentista? Tão logo saiba da gestação? Eu acho que ela deve ir ao dentista tão logo ela planeje engravidar, planeje a sua gestação. Isso é tão importante que a nossa campanha ela tem um apoio nacional. Ela está pelo Grupo QS, ela está em várias comunidades e também apoio de toda a comunidade médica. Tamanha é a gravidade dessa influência, tamanha é importante a influência da saúde. Eu acho que a gente já assustou muita gente, vai cair aí bruscamente o PIB dos beijos nesse fim de semana. Será? Mas agora vamos ensinar a fazer as coisas certas. Já falamos das consequências. Certo. O que vocês ouviram aqui hoje? Uma boca mal cuidada pode levar ao câncer de colo. Tem outros cânceres, como de esôfago, tem o câncer de estômago, faringe. Infelizmente, mês passado tivemos um diagnóstico não tão precoce no próprio consultório. O HPV está relacionado ao câncer na região da boca e do nariz, que é o carcinoma de células escamosas. Então, se eu sair daqui com a missão de que as pessoas entenderam que precisa de fazer o diagnóstico precoce, precisa de passar por uma câmera de alta resolução que vai aumentar esse tecido em até 60 vezes para poder ter uma vida saudável, manter-se mais longe da doença, isso para mim já é essa parte. Vamos ensinar quais são os cuidados mínimos, básicos, essenciais, porque, gente, uma coisa é ir lá no dentista fazer o check-up, mas nós temos... E como a gente faz um check-up cardíaco, como a gente faz um check-up estomacal, qual é o ideal para se fazer, idade, desde quando,
quem já tem idade avançada, qual é o melhor procedimento e como fazer? Vamos lá. A idade é tão cedo quando a criança tem um entendimento, ou até mesmo antes disso, junto com a mãe, para iniciar os primeiros cuidados. Então, o recém-nascido precisa de ter uma orientação, bem como a mãe precisa, sobre a ordenha, né, sobre a amamentação, sobre os cuidados para evitar problemas de crescimento nessa criança, que é a área que eu trato, são os distúrbios, os desvios de crescimento crâniofaciais, bem como de posicionamento dentário. E nessa área de saúde, da área de doenças que eu estou falando aqui agora, para promoção de saúde é o quanto antes. Tanto é que a gente faz na gestante ainda. A criança nem nasceu. Então os cuidados com a mãe são os primeiros cuidados, e a criança nem nasceu ainda. Uma vez tendo a criança nascida, ela vai para o odontopediatra, a odontopediatra vai fazer as primeiras orientações e, se for tudo bem, essa criança não vai adoecer. O adulto é importante fazer no idoso por conta de doenças mais avançadas, como, por exemplo, os cânceres bucais, que podem estar associados às próteses mal adaptadas. O esportista, né, você que é esportista, uma das campanhas é a odontologia do esporte, que inclusive aumenta até a performance. Mas de o que é odontologia? Que diga Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, com aqueles dentes, já foi campeão do mundo. Pois é. Se tivesse com a boquinha reta, hein? Mas numa amostragem grande, a gente não tem só Ronaldinhos, né? Pois qual é o impacto dos dentes na performance do atleta? Por exemplo, você já tentou levantar um peso com os dentes semi-abertos, sem se tocar? Sem os dentes se tocarem? Você não consegue levantar a mesma quantidade. De fechar a boca? De fechar a boca. Uhum. Você vai fechar essa boca. E qual o impacto desses dentes de um profissional ou de um atleta que está constantemente fazendo um exercício? Isso pode gerar um impacto. Então, talvez um check-up possa colocar algo para proteger esse atleta, ou até mesmo se ele for um atleta de alta performance, já estou falando de alta performance, de deixar ele com uma performance um pouco melhor, que vai ser o suficiente. Até questão respiratória. A respiratória, quando a gente fala em respiração, a gente volta lá no início, quando eu falei da pandemia, que os processos de crescimento são alterados pelos processos respiratórios, que alteram o sono, que podem alterar até a cognição desse indivíduo, dessa criança que está crescendo. Aí eu já falo com mais propriedade, que é a minha área. E esses distúrbios de crescimento, eles podem gerar, muitas vezes, o bruxismo. Porque o paciente, por um efeito cascata, não de causa direta, porque esse paciente, ao não conseguir dormir direito, ele já tem todas essas crises de ansiedade, e isso vira uma bola de neve. Por incrível que pareça, o programa já está acabando. Você estava com medo? Puxa vida, velho. Mas eu queria o seguinte, queria que você passasse o seu contato, porque eu acho natural, eu imagino que às vezes, se a gente está falando de prevenção, pessoal, olha, vamos lá no Dr. Roger. Doutor, eu quero fazer um check-up, quero saber se eu tenho um problema. Porque tem muito problema que a pessoa não sabe que é um problema. Exato. Né? Tem muitos problemas que estão escondidos. Outros que não sabem a gravidade do problema. A gravidade está subestimando. Então eu queria que você desse o seu contato, que você falasse aí aonde te procurar, e vamos pôr esse povo para viver mais, com menos infarto, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Eu quero saúde. Eu quero saúde para minha comunidade. E eu quero que você fala o dia que vai ter show da banda 921, porque quem não sabe, o Dr. Roger é baterista também. Então vamos lá. Bom, gente, a clínica chama Oral Center, Centro de Odontologia Integrada. Ela fica na Dr. Chassin, no número 378. Nós não temos filial. E o telefone para contato... Aqui na Rua da Rádio. Vizinho da rádio. Na Rua da Muzirama. Isso. O telefone de contato, estou pegando meu cartão aqui, porque você está anotado, não foi feito para decorar. Mas vocês não anotem aí, que é 31 97 581 3644. Então, repetindo, 31 9 7581 3644. Perdão, 3664 ou 3771 3415. Qualquer idade.
Qualquer idade. Pode ir lá fazer um check-up? Qualquer idade. É qualquer idade. A equipe ela é interdisciplinar, como eu te expliquei. Ela começa no odontopediatra. Dá um geral, né? E termina lá se for o caso, nos tratamentos complexos. O que a gente não quer. A gente vira pro pai da criança e fala assim, você está aqui num tratamento complexo gastando dinheiro. Nós não queremos o seu filho aqui. No tratamento complexo, não. Nós queremos o seu filho vindo aqui com 20 anos, com todos os dentes na boca. Qual é o prazo ideal para fazer um check-up anual, 6 em 6 meses? Boa pergunta. Os pacientes são divididos em risco. Baixo risco, médio risco e alto risco. 2 em 2 meses, 2 vezes por ano por baixo risco, 3 vezes por ano para o médio risco, 4 vezes por ano para o alto risco. Tem que ir lá a primeira vez para saber. Tem que ir lá a primeira vez para saber. E é no mínimo 2 vezes por ano. Isso. Não é aí isso? lá, a classificação de risco que vai ditar as normas baseadas nas evidências científicas. Tá na rede social também, doutor? Estamos sim. Instagram? Meu Instagram é Gazinelli Roger, @gmail, e Oral Center. Só procurar Oral Center. Pra fechar, que dia que tem show da banda 921? Pois é, vamos Pop Rock lá. Nacional. Pop Rock Nacional. E dos do bons, bom, viu? do bom, pra quem é das antigas e pra quem quer conhecer também. Vai ser no Bronx, no dia 15 de março. E por coincidência a banda chama 921, tô vendo aqui a logo da Muzirama, por isso que eu tô fazendo 921. propaganda. Mas a banda antiga, tá também Dr. Geraldo também, é vocalista, Geraldo, né? Gustavo, Tá cheio Renato. dos médicos lá. Aqui, se você quer uma consulta, vai no show lá e pega ele no final, que ele é o baterista. Pois é. Doutor Roger, obrigado. Espero que você tenha gostado. O espaço tá sempre aberto, viu? Foi um prazer falar com você. Pessoal, vamos cuidar da boca. Vamos cuidar, vamos valorizar. A gente não dá muito valor aí, mas a boca é a porta de entrada, inclusive, para muitas coisas ruins que podem acontecer na nossa saúde. Estou de volta com vocês no sábado, a partir do meio-dia, com o programa Bate-Papo. Você fica aí conosco na Muzirama e até quinta-feira que vem com mais um entrevistado. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!